Vamos para os próximos, porque tem bastante coisa pela frente e a gente deixou bastante tempo para Oppenheimer. Vamos falar sobre Capitu e o Capítulo, que é a estreia brasileira nos cinemas? Vamos, seria quase que o contrário do Oppenheimer, né? Porque aí o Oppenheimer é um filme gigantesco, né? Orçamento, público, tal, todos os recursos tecnológicos à vontade. E aqui nós temos um filme pequeno, no sentido assim da feitura, tal, né? Mas um filme que eu considero assim um filme muito inteligente, muito interessante, do Júlio Bressani, chamado Capitu e o Capítulo. Capitu, quem manja da literatura brasileira já identificou. Capitu é a personagem feminina de um grande romance de Machado de Assis chamado Dom Casmurro, considerado uma das obras-primas de Machado de Assis, e é uma personagem feminina assim, absolutamente fascinante, e que já foi levada para o cinema, assim, o Paulo César Saraceni fez um Capitu em 1967, se não me engano, tal. Já teve várias adaptações. Agora, essa aqui eu garanto que é uma adaptação totalmente diferente das outras, né? A começar pelo título, né? Eu tive que ver por que esse livro chama Capitu e o Capítulo. É o seguinte, o Júlio Bressani ouviu uma vez do grande poeta intelectual, semiólogo, Haroldo de Campos, já falecido. Ele dizia o seguinte, que mais do que prestar atenção no livro do Machado, na personagem, você tem que prestar atenção nos capítulos. O que quer dizer isso? Na forma do livro, nos capítulos. O livro, para quem leu, vai se lembrar, ele é estruturado assim, como outros do Machado de Assis, como Quincas Borba, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, também tem o mesmo esquemão, né? De capítulos curtos, muitos capítulos, em romances que não são muito extensos, e eles são divididos assim em muitos capítulos. Então, para você ter ideia, o Dom Casmurro é um livro que tem 148 capítulos, né? Alguns deles muito curtinhos, né? E essa é uma estratégia do Machado de Assis de ir dividindo o texto assim e se remetendo ao leitor, né? Por exemplo, assim, tem um texto engraçadíssimo no livro, que ele está, o capítulo que ele está narrando, assim, é um monólogo do narrador, que é o Bentinho, que é o marido da Capitu, né? E ele está dizendo que ele sente uma estranha atração pela mulher do amigo dele, não sei o quê, papapá, papapá, é tudo com uma sutileza machadiana, assim, né? E ele termina esse capítulo, aí o capítulo seguinte é composto apenas por uma frase. Ele diz assim, eu sei, leitora, ele fala leitora, ele não fala, eu sei, leitora, que você está apreensiva, que eu estou rondando o abismo, mas fique tranquila, não abandone a leitura, que eu vou mudar de rumo. E esse é o capítulo. Então é muito interessante, e o Júlio Bressani, que é o cineasta, sacou que ele podia fazer um extraordinário resumo de toda a intriga do livro, pegando apenas alguns capítulos. Não pegando a historinha inteira, mas pegando algumas partes privilegiadas. E através dessas partes privilegiadas, ele monta toda essa história, que é a história desse relacionamento da Capitu e do Bentinho, que foram amigos de infância, foram namorados e acabaram se casando, né? E são amigos de um outro casal muito próximo deles, né? que é a Sancha e o Escobar, né? E o Bentinho, a um certo momento da história, passa a desconfiar que a Capitu traía ele com o Escobar, né? E aí o livro passa a ser uma história de ciúme doentio. Por isso que uma grande estudiosa americana, Ellen Caldwell, fez um estudo sobre esse livro, né, chamado O Otelo Brasileiro, né? Porque o Machado de Assis bebe na fonte do Shakespeare, né, na tragédia de Otelo, que é a tragédia dos ciúmes, né?
Então, esse livro tem essa riqueza extraordinária. E ele, transposto para o cinema, ele tem que dar lugar a uma invenção, né? Porque o cinema é uma outra linguagem diferente. E o Bressan consegue fazer exatamente isso de uma forma muito inventiva, pegando trechos, mantendo uma estrutura que é quase de teatro, em locação única, numa casa. Tem umas saídas, tá? Mas acho que 90% do filme é feito dentro de um casarão. Uma fotografia deslumbrante e um elenco de ponta, né? O grande ator Henrique Dias, o Kiki Dias, né? Ele faz o cara que está narrando, que pode ser tanto o Machado de Assis, velho, né? Quanto o Bentinho, já na idade avançada, escrevendo o livro e narrando essa história, né? E a história vai sendo desenrolada através de algumas cenas entre o Bentinho, que é vivido, jovem, que é vivido pelo Vladimir Brista, que é um ator bastante conhecido da televisão e de vários outros filmes também, né? A Mariana Ximenes, que é a Capitu, que é sempre identificada, quem conhece o Machado sabe, o Capitu, a moça dos olhos de ressaca, de olhar oblíquo e dissimulado, que é como o Machado a descreve, né? E ela aparece e faz muito bem, quer dizer, os olhos da Mariana Ximenes encarnam os olhos dessa personagem famosa da literatura brasileira. A Sancha, a esposa do Escobar, é interpretada pela Jean Sganzerla e o próprio Escobar é pelo Saulo Rodrigues. É um elenco muito bom. O filme assim é um recorte precioso do filme, do livro, perdão, né? Não é uma coisa linear, né? Você tem que entrar no filme, aceitar aquele tipo de linguagem cinematográfica, e não tem nenhuma dificuldade, eu acho assim, que é dos filmes do Bressani, que é um autor que às vezes é muito cabeça para o público que gosta de ter uma história apenas bem contada, com começo, meio e fim. O Bressani faz um cinema diferente, mas nesse filme ele é bem acessível, vamos dizer assim, inclusive no trato de uma personagem que é bastante popular, de um romance que é bastante popular e que é conhecido pela grande parte do público, não só pelo livro em si, mas pelas diversas adaptações que ele já teve, tanto na televisão como no cinema. Então é um filme assim bastante bom, do cinema brasileiro, vamos dizer assim, mais de vanguarda, mais de caráter experimental, mas que vale a pena ser curtido pelo público. É um filme breve, um filme curto, ao contrário do Oppenheimer, que tem 3 horas, esse aqui tem, acho que 75 minutos, coisa assim, pouco mais de 1 hora, e é muito saboroso, muito saboroso. Eu curti demais esse filme.